Oi, pessoal, bem-vindos. Vamos começar aqui o nosso videocast sobre sustentabilidade e como a gente pode implementar práticas sustentáveis no dia a dia aí da empresa, quem sabe até em casa, dependendo, né? Você que está assistindo a gente. E para falar sobre essas questões, a gente trouxe aqui dois parceiros do Sebrae, estão aqui com a gente na mesa já, parceiros super importantes, com trabalhos relevantes aqui que a gente já conhece. Tá, então, o Renato de Paula, do Papa Cartões. Bem-vindo, Renato. Boa tarde, bem. E também o Marcos Poiato, da Poiato Recicla. Tudo bom? Tudo bem, Patrícia? Obrigado pelo convite. Um prazer receber vocês aqui no nosso estúdio, né? A gente estava tendo uma conversa prévia já aqui, falando um pouco sobre o negócio. Eles trouxeram peças aqui para apresentar para a gente já vai mostrar. Muito legal, espero que vocês gostem também do assunto. E eu queria primeiro que vocês falassem um pouco, assim, cada um, né, do seu negócio, como surgiu a ideia de abrir a empresa. Então, Renato aí com Papa Cartão, o Marcos com bituca de cigarro, né? Porque tem a questão da Poiato Recicla, ele vai explicar pra gente. Como é que foi a ideia? Pode começar, Renato. Vou começar então. Bom, o Papa Cartão, ele é derivado de uma fábrica de cartão. Nós somos fabricantes de cartão desde 97, a RS de Paula, e em 2011 a gente começou a ter uma preocupação maior com os nossos resíduos. Então, a gente fabricava cartões de assistência médica e via que a durabilidade, a vigência era muito curta. Às vezes 6 meses, 3 meses, 1 ano quando chegava, né? E sempre havia troca das carteirinhas. E nisso, falei, poxa, se essas carteirinhas voltar para a gente consegue mandar para um transformador, ele derrete isso, faz uma chapa e a gente fabrica novos cartões. Então, começou dessa forma. Criamos um coletor específico chamado Papa Cartão e percebemos que não vinha só cartão que a RS de Paula fabricava. Vinha de vários outros, vinha inclusive os cartões bancários, né? Então a gente viu a eficiência do coletor e aí fomos procurando pontos estratégicos para coletar os cartões. E nessa caminhada, o primeiro cliente que a gente colocou foi o metrô de São Paulo. Então ali a gente percebeu uma grande adesão dos usuários, mesmo sem muita comunicação, sem muita propaganda, eles viram a marca Papa Cartão, foram ver o equipamento e começaram a descartar cartão. Hoje a gente já está em shopping, condomínios, empresas, participamos de eventos, feiras, então aos poucos isso vai ampliando, né? Inclusive aqui no Sebrae, tanto no Sebrae de São Paulo quanto no Sebrae de Cuiabá também já temos outros equipamentos e participando dessa logística reversa. E a partir desse material que é coletado, nasce um novo ciclo de vida, de transformação aí com novos produtos, né? Eu acho que essa resposta foi bem objetiva, mas contei a cadeia toda aí de como nasceu e por que estamos trabalhando, né? Certo. E Marcos Poiato das bitucas de cigarro. Pois eu costumo falar sempre que para tudo tem uma loucura e um louco, né? E eu sou louco das bitucas de cigarro. Na verdade, essa loucura tinha muita lucidez, porque eu venho do mundo corporativo e eu trabalhei por muitos anos na indústria farmacêutica. E eu trabalhava com a linha cardiovascular e sistema nervoso central. São duas especialidades médicas que trabalham muito a questão do tabagismo. Trabalhava e continua sendo trabalhado essa questão dos impactos do cigarro na saúde. E, obviamente, você trabalhando com esse tema, você começa a verificar ou orbitar tudo que se envolve nessa questão. Então, obviamente, a gente via muitas bitucas de cigarro no chão. Não era só o impacto na saúde com relação ao cigarro e o malefício que ele causava para a saúde. Mas no pós-consumo, a gente observava que o hábito das pessoas em relação a esse resíduo era fumar e descartar no chão. E, com isso, a gente foi observando vários relatos, vários estudos, né? Não só aqui do Brasil, mas de fora do Brasil, que o resíduo mais encontrado em todos os ambientes se chamava bituca de cigarro. Na época, eu já tinha uma predisposição para montar um negócio, eu só não sabia o quê. E eu fiz várias pesquisas, uma loja de carro, um restaurante, um bar, uma loja de sapato, uma loja de roupa, uma confecção, mas nada casava com o meu perfil
de empreendedor, estratégias de treinamento, de preparação de pessoas para colocar produtos no mercado. É um perfil de empreendimento comercial, vamos dizer assim. E eu comecei a enxergar que nas bitucas poderíamos ter várias possibilidades. Foi aí então que decidi fazer um estudo de mercado, elencar todos os problemas que orbitavam essa questão do cigarro no ambiente. E foi exatamente uma época que as questões de sustentabilidade se cresciam, se avolumavam. Sim, claro. E falando, gente, mas se é o resíduo mais impactante, é o mais encontrado, com mais de 7 mil substâncias tóxicas, que é o que a ONU preconiza, por que não trabalhar esse resíduo? Então, ao invés de eu ver problema no resíduo de cigarro, eu fui buscar a solução. Foi aí então que nós começamos a criar os dispositivos adequados. Criamos uma caixa coletora, nós vimos que tinha uma necessidade de comunicar com a população, então nós criamos mídias educativas para as caixas coletoras. Posteriormente, criamos programas de educação para as empresas e instituições para abordar o tema, não só parar de fumar, focando saúde, mas também a destinação correta de um resíduo poluente. Então, nós criamos um desdobramento de ações que, aos olhos das empresas, das instituições, foi muito benéfico, porque você não tinha informações a respeito dessa proteção ambiental em relação a esse resíduo. E foi aí que, então, a gente, com esse plano de viabilidade, criamos um plano de negócios específico para a bituca de cigarro. E hoje, após 15 anos de atividade, a gente pode falar que nós somos referência mundial. E encontramos também uma tecnologia na Universidade de Brasília, onde a gente pode transformar resíduos de cigarro em massa celulósica. Essa foi a virada de chave que deu todo o brilho para o negócio. Sim, a gente vai mostrar, né, os produtos aqui, exatamente. Tanto o seu quanto... Então, a Poiato Recicla deixou de ser só a primeira usina de reciclagem de cigarros do Brasil. Ela é a única no mundo com uma patente registrada, ou seja, nós temos uma validação científica que cumpre todas as normativas de mercado e trabalha essa questão da educação, da mudança de comportamento, que hoje se torna um exemplo para o mundo, né? Vou aproveitar o gancho, deixa eu pegar aqui. Esse aqui é a celulose que ele tinha falado, gente. Eu dei, já cheirei, não tem cheiro, tá? E aí você estava explicando, né? Tem essa aqui que é a folha de papel também. Sim. E aí, no caso, você está falando que dava para molhar, não é isso? O processo? Sim. Como é que é? Isso aqui vira uma folha de papel, né? Sim. Essa tecnologia desenvolvida pela Universidade de Brasília, que a Poiato Recicla licenciou e trouxe para o mercado, ela permite você retirar a toxicidade, retirar o odor e transformar o filtro de cigarro, que é acetato de celulose, que é um tipo de plástico, a gente faz o reverso dele. A gente transforma o acetato e transforma ele em celulose novamente, que é essa massa que vocês estão vendo aqui com a gente, né? A partir dessa massa, que ela está desidratada, nós então encaminhamos para oficinas de artes, para professores de artes, que vão molhar e ela vai então, ao mexer ela vai virar uma polpa de papel. E que com telas elas vão se transformar nas folhas de papel, que posteriormente podem virar flores, cadernos, agendas e uma infinidade de produtos, que aí depende da criatividade de cada professor, de cada região também. Tá, vamos mostrar também, Renato, aqui o material. O Renato trouxe a gente, deixa eu puxar aqui um pouquinho. Olha que bonito, né? Isso aqui era cartão, então, já reciclado. Já coletado, né? Vamos dizer, a gente fez a reciclagem mecânica para virar uma chapa, que são essas que estão aqui na parte de baixo. Peraí, deixa eu começar pela chapa, Isso. Então a gente moe o material que vem do papacartão. Aí eu trouxe uma vermelha, uma mais branca. Então, olha essas cores, bonito, né, gente? Isso já faz parte do produto, né? Não precisa nem usar tanta tinta. Então, dali a gente faz os recortes, dobra, impressão e aí por diante. Essa placa que você pegou, se você observar bem, é tudo cartão da Vivo. A gente tem os logotipos, você acaba vendo que, poxa, esse produto não tem que ser descartado de forma comum. Dá para virar e vira uma chapa muito bonita. E aí começa, troféus, medalhas, cadernos. Dessa chapa que nasce os produtos. Sim, esse aqui seria uma caixa, nesse caso a gente usou como uma caixa para
uma placa de homenagem. Mas a gente também pode... Eu uso isso aí para minhas viagens. Aí dentro cabe tudo que eu preciso para minha higiene ali e fica no banheiro do hotel. E aí aqui uma medalha, medalha, né? uma necessária. Isso, uma medalha. Você vê que fica um produto bem interessante. E cada produto tem gente. a parametrização. Quantos cartões foram necessários para produzir aquilo. Aí tem o... Um bloquinho, um blocão, né? Capa, contracapa, papel reciclado. Isso. O cartão, aqui tudo isso era cartão. Tudo cartão. Aqui também. É. Muito legal. Esse é um troféu que a gente fabrica para a CSO. Esse é o modelo da lixeira que tem lá em Salto, na cidade que a gente está. Então, essas lixeiras são subterrâneas. E ela tem essa simulação de abrir uma tampinha e você joga... Todo mundo faz isso. Então, a gente simulou a lixeira num material coletado, inclusive, em Salto. Então, o interessante é sempre fechar o ciclo, coletar, mas dar sentido a essa coleta. Não simplesmente coletar e ficar propaganda apenas no papacartão. Não. Eu acho interessante dizer que foi coletado no papacartão do Sebrae e transformado em X bloquinhos entregue no Sebrae. Isso, para nós, é o ouro do negócio, né? Então, tem a coleta seletiva e a logística reversa no novo ciclo de vida de um produto. Quer dizer, o que ia ser lixo ou um resíduo que ia contaminar, não, volta a ser um produto útil. Esse aí é o desafio da gente todo dia. E bonito. Fica bonito. Mesmo porque você Obrigado. cria um valor para as empresas que estão contratando o seu serviço, sim, né? Sim. Porque ela não está fazendo isso porque é bonito, não. É porque Não, tem um valor. Claro. E você envolve toda a sociedade nesse trabalho. E tem um detalhe importante no meu trabalho do Papa Cartão, que é o seguinte: o cartão ele é um eletroeletrônico. Saiu o acordo setorial há pouco tempo. Se você pegar a lista de produtos de eletroeletrônico, você não lê lá a palavra cartão. De um jeito ou de outro, ele está lá inserido com outras palavras. Sim. Mas ele é um eletroeletrônico, ele tem chip, ele tem armazenamento de dados, ele comunica com o hardware. Então, é um eletroeletrônico. Eletroeletrônico não é somente o chip, é tudo que envolve. O computador eletroeletrônico não é só a placa, é tudo. Então, esses são os desafios de estar inserindo no mercado, com a responsabilidade, estar alinhado com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, é um trabalho gigantesco que tem por trás da beleza no bloquinho. Mas o que encanta, o que leva o nome, o que vai para frente, realmente é a utilidade, é o produto, é o design do negócio. Esse é o desafio. Sim, e vocês estão aí há anos no mercado Sim, já, né? Nem sei quantos anos, mas dentro da experiência aí de cada um aí num nicho, como é que vocês enxergam a evolução dessa questão da consciência ambiental aí no Brasil nos últimos anos? Você responde? Vamos Pergunta lá, bem vamos complexa, lá. mas eu vou tentar também depois dar uma O pincelada. que vocês acham? Como é que a gente está? O que a gente pode melhorar ainda? Na minha ótica, né, a gente já evoluiu bastante. Mas a gente precisa evoluir muito, mas muito mesmo, né? Só para dar um exemplo, hoje a gente tem falado muito da economia circular. Nós acabamos de ter um Fórum Mundial de Economia Circular, que é um programa desenvolvido pela ONU, que foi instituído em 1980. E aqui no Brasil nós estamos gatinhando em relação a esse assunto ainda, que é tão necessário, né? Então, veja, a Poiato Recicla, ela iniciou atividades há 15 anos atrás, especificamente em 2010. Obviamente que os desafios nossos lá foram imensos, até para trazer essa conscientização, não só para gestores públicos, privados, mas também para a sociedade entender a importância que tem esse trabalho da retirada de um produto tóxico dos ambientes, né? Ou um produto altamente poluente, né? Mas nós viemos avançando ao longo do tempo, nós fomos entendendo, porque à medida que você vai crescendo, você também vai aprendendo e vai desenvolvendo novas estratégias. E nessas estratégias nós estamos conseguindo aumentar o nosso escopo de educação ambiental para chegar até mais pessoas. Então, eu entendo que hoje a gente já evoluiu muito nesse processo, mas a gente precisa andar um pouquinho mais rápido, principalmente com as instituições, com governos, com políticas mais incisivas, mais fortes, para que a população rapidamente absorva os impactos e os problemas que nós estamos tendo, que são econômicos, são sociais, ambientais, diz respeito à sustentabilidade,
mas que nós temos também tecnologia e conhecimento. Não nos falta conhecimento, mas falta investimento para a gente ampliar esse escopo. Muitas das vezes a gente se sente só, porque parece que está tudo ao nosso encargo, a nossa incumbência de fazer isso chegar à sociedade. E nós não vemos políticas públicas tão adequadas para que a gente avance nesse aspecto. Está caminhando bem, está evoluindo, mas a passos pequenos. Essa é a minha opinião. É muito certo o que ele está falando, concordo com tudo. Eu vou fazer um resumo, pelo menos da minha experiência, nessa vivência aí de reciclagem, mas não é reciclagem, é transformação de cartão, vamos dizer assim. O que me interessou muito nisso foi conhecer um pouco a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Foi muito interessante. Eu contratei profissionais para me explicar melhor o que estava acontecendo, alinhado com o que eu estava fazendo já, que era a reciclagem, e aí foi evoluindo. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, para mim, é perfeita, falta muita fiscalização e aplicações, mas ela existe já, muito bom. Aí depois a gente veio, isso na minha experiência, por favor, hein? Claro. Aí depois a gente veio falando muito de sustentabilidade. Eu falei, puxa, é um tema legal, o tripé, né? Social, ambiental, econômico, putz, maravilha. Depois tudo isso foi trabalhando dentro, nada contra, mas dentro dos departamentos de marketing. E isso foi perdendo um pouco o sentido na prática do que a gente estava apresentando. Aí veio a economia circular. Quando veio esse nome, economia circular, que eu comecei a estudar, comecei a conhecer, entender os conceitos, e era tudo que a gente fazia. Falei, não, perfeito, agora vai. E não foi também. Não aconteceu, vou ser muito sincero. E aí veio uma história, essa sigla aí, ESG, as melhores práticas governamentais, da governança social e ambiental. Aí. Eu falei, nossa, agora fechou o ciclo. Está muito bom. Muitas empresas, grandes empresas, que são os nossos clientes, olhando para essa agenda ESG, vê que a nossa ação ajuda a aderência deles na agenda ESG. Então, eu percebi que os departamentos de sustentabilidade, marketing e a presidência de uma empresa estão mais próximos nesse tema, né? Principalmente o marketing está entendendo um pouco mais. A linguagem está melhorando. Eu estou fazendo a minha parte. Hoje tem uma indústria dedicada à logística reversa de cartão. É a única fábrica do mundo fazendo desta forma. Somos nós. O Papa Cartão já rodou. Eu tive o prazer e a felicidade de fazer uma parceria com a Thales, que é uma grande indústria de cartão. Ela é global, então nosso nome foi falado no mundo inteiro e mostrado a nossa prática. E eles nos apoiam, eles são nossos parceiros fortes. Então, mas eu acho que precisa evoluir muito. Precisa evoluir muito. Governo, políticas públicas, aqui está muito de amor mesmo, de paixão, do DNA da gente. Aqui você está falando com o Marcos ali, que é o dono do negócio, é o cara que acreditou nisso. Eu tenho certeza dentro da casa dele, ele deve ter escutado, não, você é louco, você é louco, você é louco, você é louco. Eu perguntei para ele, tipo, umas bituca de cigarro, só louco de quem era isso. você, né, que Coisa ficava olhando coisa de bituca doido. de cigarro. Eu ouvi isso dos amigos que trabalhavam na indústria, Então. Ouvi em casa, ouvi dos meus filhos, ouvi de muitos amigos, falou, mas isso não existe. Eu falei, então, mas é por isso que nós vamos fazer. Por isso que eu vou fazer. Certo, vou fazer acontecer. Então, eu acredito muito nessa energia que a gente tem e acredito no que nós estamos fazendo. São projetos muito parecidos, o nosso discurso é muito próximo, com algumas diferenças, mas a nossa caminhada eu acho que é muito nobre e espero sim encontrar um terreno mais fértil, né? Precisa ter mais Sebrais interessados no que nós estamos fazendo. Eu dependo do usuário do cartão, então eu não vou citar nome de banco, eu não dependo só do banco, dele pôr lá o Papa Cartão e funcionar, não. Eu dependo do João, da Maria, do José, do Marcos, da Patrícia, ter a consciência, a educação ambiental, de quando esse cartão saiu da vigência, ou está clonado, ou sei lá o quê, não quer mais o cartão, avisa o banco, olha, cancela meu cartão, isso em segundos se faz, hoje a tecnologia está ajudando muito nisso, então aquele cartão não vai ser clonado, não vai ser usado de forma errada,
vai no papacartão, destrói, que dali vai nascer um novo ciclo de vida. Mesmo que a pessoa nunca mais veja, mesmo que a pessoa não use o bloquinho, que não faça nada. Mas eu dependo daquela pessoa, porque se você cortar e jogar no lixo, e o que é mais comum, pedacinhos pequenininhos, em lixos do banheiro de dias diferentes. Cara, não acha mais. Não, nem me interessa saber o que está. E aí vai falar de microplástico, de... no lixo do banheiro. Aí ainda, vai né? daqui, vai dali, faz mal para o meio ambiente. Aí o plástico é vilão. Não, mas espera aí, nós estamos falando não estamos falando de plástico, nós estamos falando de um eletroeletrônico, que no caso é feito de plástico. E existe acordo setorial. Como que a gente vai trabalhar? Depende só de nós? Depende de quê? Da Febraban? Depende do governo? Depende de quem? Do fabricante de cartão? Não, é de todos. Depende de quem produziu o plástico? Não. É de todo mundo. É meio estranho eu falar que arruma um setor. Não, tudo tem que andar junto, Sim. em união. Senão fica descompensado. Aí o papacartão não vai estar no lugar certo na hora que a Patrícia for descartar. E a Patrícia fala, só um cartão, deixa eu cortar aqui e jogar assim mesmo. Não, é Que é o comum. importante, exato, fazer assim, é uma responsabilidade, não é de um Educação, setor ou de exato. uma pessoa. Não, né? é tudo. E aí que deixa a gente aflito. Mas olha que... É querendo muita correr pro gente para negócio, mexer entendeu? ali. Mas olha que interessante, né? A gente está falando da sustentabilidade, que ela pega o tripé das ODS, ela pega o ESG e pega também a economia circular, certo? Que um está vinculado ao outro. Se você pega um plano nacional de resíduos sólidos, eu também concordo. O plano nacional de resíduos sólidos é perfeito, ele só não funciona. Não existe um respeito para que isso funcione. E nós trabalhamos em cima do plano nacional de resíduos sólidos. Então você constrói um novo negócio transformador em cima de um plano nacional que não funciona. Então ele tem que funcionar. E para isso a gente depende de governança, depende de autoridades, depende de quem manda a coisa. Então nós não dependemos de outras políticas. Basta cumprir o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e seguir a cartilha da sustentabilidade. Tudo isso que nós estamos falando aqui está dentro do ESG, está dentro da economia circular e está dentro das ODS, porque nós temos um cumprimento. Então, veja, quando eu gero emprego, eu estou trabalhando algum objetivo do desenvolvimento sustentável. Quando a gente está falando de inclusão social, a gente está trabalhando outro item. E assim por diante. Então, são vários itens que estão inseridos aqui, tanto nesta como nessa outra tecnologia, né? Então, não nos falta. O que falta é engajamento, responsabilidade dos poderes e também das indústrias, como o Renato falou do design, né? Existe a política que já diz, quando eu vou colocar esse produto no mercado, eu já tenho que saber o que eu vou fazer com ele no final, Sim. quando ele não tiver utilidade. E isso está dentro da economia circular. Reusar, reciclar, recuperar, né? Antes disso, é eu entender se essa empresa ou essa instituição, ela realmente faz o que ela fala, né? E é por isso que a gente tem o entendimento que as coisas vão aumentar muito. Sim. Mas a gente, Tá melhorando. a gente precisa cada vez mais instituições, mais empresas trabalhando isso. Mas não só trabalhando no falar ou escrever uma lei e colocar no mercado. Ela tem que funcionar, né? Para que a gente possa ampliar isso e chegue no cidadão comum. Interessante isso que você está falando, porque a Papa Cartão e vocês também da Poiato já são parceiros aqui do Sebrae. E aí eu queria entender um pouco como é que funcionam essas parcerias, né? Qualquer empresa pode ser parceira, porque é aquilo, a gente está falando de movimentar toda uma cadeia. Então, se eu estou assistindo aqui, de repente eu posso ajudar, né? Eu tenho uma empresa pequena, mas eu posso ajudar a movimentar também, né? No caso do cartão, do Papa Cartão, é para qualquer tipo de empresa. Não precisa nem ser emissor. Às vezes, é lógico que o Papa Cartão ele não está hoje, não tem um programa dedicado a microempreendedores, pequenos empresários. Não tem. O que eu tenho é a locação do Papa Cartão. Eu não vendo o Papa Cartão, é um modelo de negócio que a gente aluga. E o resíduo, a gente não chama mais de resíduo quando entra no Papa Cartão, já é matéria-prima de baixo impacto ambiental para se transformar em novos produtos. Então, tem empresas que me procuram para comprar 10 bloquinhos, 10 portas celulares, não tem problema. Como tem outras que compram 1.000, 2.000. Então, quem quiser comprar, quem quiser entrar numa parceria, tranquilo.
Tem muito a se ampliar no modelo de negócio que a gente está atuando, né? Dá para a gente aperfeiçoar muito isso. Hoje não estamos vendendo Papacartão, ele é um equipamento de locação que a gente ganha um pouco ali. E como eu falei, a transformação dos produtos. Então, o Papacartão não é uma empresa de reciclagem, é uma empresa de transformação de cartão. No que nós vamos transformar, aí o cliente que vai nos ajudar. Hoje aí o cliente ele pode ajudar no o que aqueles cartões vão virar? Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho muito bom com um banco, que ainda não posso dizer qual é, mas a gente está montando um kit de placas de comunicação para ser instalada nos bancos. Então, nas agências dele. Então, ao invés dele comprar um inox, bonitinho, novo, virgem, e colocar lá no banheiro, não joga papel no chão e tal, por que não uma placa feita com o cartão que ele ajudou a coletar? Economia circular. Economia circular. Então, eu não fui extrair uma matéria-prima virgem, não fui para a usina nem nada, não. Eu coletei um material que ia ser jogado fora, triturei, transformei numa chapa e com a ajuda do marketing, da imagem que vai estar ali, ele vira uma placa que substitui qualquer outra e vai durar. Porque esse plástico é durável, ele é bonito. Mas tem que trabalhar. O dia que isso acontecer, a gente muda o modelo de negócio, não precisa mais alugar Papacartão, vamos pôr Papacartão em todos os lugares, mas vamos transformar 100% dos produtos em novos produtos. Aí também é um modelo de negócio que vai vir a parte econômica subsidiar tudo. Sim, porque você usa um produto que é seu para transformar em outro produto. Você gerou aquele cartão e eu dei uma solução para você que está no ciclo, é responsável por aquele cartão que você deu para o seu cliente. É sustentável e mais barato, se beber. Então, esse mais barato depende também de volumes, tem uma série de coisas aí. Mas é viável. Hoje, o nosso produto, comparado com uma matéria-prima virgem, em algumas situações, é bem mais barato. E esse é um tabu a ser quebrado também, né? Com Porque certeza. à medida que você tem adesão, você gera demanda. Exatamente. E você tendo demanda, você tem uma operação mais eficiente, mais sustentada, mais eficiente. Então, você também consegue ter uma redução de preço. Uhum. Então, veja, são tabus que já não existem mais, porque existem avanços tecnológicos enormes, né? A nossa tecnologia ela tem esse perfil parecido, né? Que nós trabalhamos com reciclados, recuperando materiais. Nós temos tabus, né? Porque muitas empresas não querem associar um trabalho social com cigarro. Nós temos esse paradigma a ser quebrado ainda. E a gente dividiu, né? Porque as empresas, naturalmente, quando trabalham com cigarro, elas são obrigadas nas suas CIPAs, nos seus trabalhos de orientação aos funcionários, a orientar eles ao parar de fumar. Mas ela não orienta os seus funcionários para a destinação correta do resíduo do cigarro, pós-consumo. Então, quando a gente fala de cigarro com a sociedade ou com um gestor, seja de uma instituição ou seja de uma empresa, ele fala, mas eu não gero esse resíduo, você não, mas os seus funcionários geram. E você é responsável pelo entorno. Essa é uma questão. E a outra coisa é que quando você está numa CIPA ou CIPAT ou falando de qualidade de vida do seu funcionário, essa qualidade de vida também passa pela proteção ambiental. E, invariavelmente, ele fuma e joga no chão. Então, passa a ser uma responsabilidade da empresa e do gestor a ter uns olhos diferenciados para esse tipo de ação. E nisso, a gente trabalha muito a questão da educação ambiental. A gente leva para a empresa não só o parar de fumar de impacto na saúde, que está tudo correto, não está nada errado. O próprio maço de cigarro já vem lá. O cigarro é prejudicial à saúde. Então, todo mundo sabe disso. Mas ele ainda não sabe que esse resíduo de cigarro ou o impacto que ele causa pode ser modificado com um comportamento diferente. Ao invés dele jogar no chão, na calçada, no jardim ou na praia, que é o resíduo mais encontrado nas cidades litorâneas, ele pode destinar corretamente, que isso aqui vai gerar renda para uma instituição. Então, a gente cria um valor, mas cria um potencial de valor para a empresa que investe nesse tipo de ação. Felizmente, nós avançamos, nós estamos 15 anos no mercado. O próprio Sebrae fala que no segundo, terceiro ano, mais de 80% das empresas fecham. Né? Nós já passamos disso, né? Nós já estamos com 15 anos de mercado e com muita perspectiva de crescimento.
mas são muitas estratégias envolvidas para que a gente conscientize principalmente gestores públicos e privados, porque eles têm responsabilidade de chegar na massa. O Renato falou agora dos departamentos de marketing e tal. Os departamentos de marketing das empresas, no meu entender, eles estão vocacionados ainda para a venda de produtos. Eles não estão inseridos na cadeia sustentável do negócio. E essa é a virada de chave. E é isso que vai criar valor para a empresa futura e vai tornar o negócio dele também mais durável, com mais valor perante a sociedade, que é o consumidor dos seus produtos. Então, quando ele sabe que aquela empresa está investindo nessas ações, a sociedade enxerga com olhos diferentes, isso com certeza. Então, esse é o nosso grande desafio, né? Levar isso para gestores, e dentro desses gestores está o jurídico, quando ele vai fazer os contratos, que a gente tem uma dificuldade enorme nos contratos, porque o departamento jurídico ainda não entende o que é a sustentabilidade. Ele está lá atrás, nos processos comuns. O financeiro vê como despesa, não vê como investimento. E assim por diante. Então, é por isso que a gente sempre fala que na cadeia da sustentabilidade é um trabalho multidisciplinar. A gente precisa dos diversos setores dentro de um estabelecimento atuando em conjunto para que isso, de fato, aconteça de uma forma mais ágil e mais rápida. Mesmo porque, mesmo o plano, né, que foi apresentado agora, né, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele projeta uma política para 10 anos. Nós temos que atingir objetivos até 2030. Mas se nós não avançarmos aqui ou acelerarmos essa conscientização de gestão, dificilmente a gente consegue chegar nesses resultados. Então, é um momento propício para a gente discutir, mesmo porque nós estamos num ano de COP30, de Congresso Mundial no Brasil. O Brasil é a referência sustentável do mundo, né? A Amazônia é a prova disso, né? Mas o que nós vamos apresentar na COP30? Nós temos experiência de outras COPs, que se discute, mas não se resolve nada. Será que em 2025, na COP30, o Brasil vai assumir um compromisso de verdade e vai chamar os outros países para fazerem isso? Então, essas são as interrogações que a gente tem de quem atua fazendo a diferença no mercado. Porque a gente não fala só, a gente faz. A gente está fazendo, mais fazendo do que falando. Inclusive, o Renato ele trouxe exemplo do banco que está reciclando os próprios cartões. Você tem algum caso assim para contar para a gente? Exemplo prático da Bituca? De grandes instituições? Uma empresa, de repente, alguém que fez essa parceria. Viu? Nós temos centenas de empresas. Porque o dele é um exemplo prático que a pessoa consegue entender, né? Sim. Fazendo a economia girar ali dentro, para ele mesmo. Isso é interessante as pessoas saberem. Eu posso dar vários exemplos, né? Eu vou citar o Sebrae nesse momento, né? Não sei se posso falar aqui do Sebrae agora, mas o Sebrae é um grande parceiro que instituiu os coletores. Invariavelmente, a gente está fazendo várias atividades com o Sebrae para levar esse conhecimento ao público, levar a conscientização para vários lugares. E o Sebrae também agora está mandando fazer produtos, certo? Para distribuir para clientes, funcionários e tal, com a massa celulósica da reciclagem das bitucas de cigarro, né? Mas a gente poderia aqui citar a Hyundai, que é um grande parceiro da Porto Recicla já há alguns anos, né? Então, eles sempre estão, além das atividades educativas, além da gestão de resíduo e a certificação que eles recebem, eles também compram brindes deles de instituições que a gente indica, dependendo do produto que eles vão produzir. Mas nós temos várias empresas, a própria Rede Globo, se você for nas unidades da Rede Globo, nas recepções e salas de diretoria, vocês vão ver arranjos de flores feitos com a massa celulósica da bituca de cigarro. E veja, quando ele compra esse brinde, ele não compra da Apoiato Recicla. Na Apoiato Recicla, ele comprou o sistema de gestão, é o serviço que nós oferecemos. Mas os brindes, ele fecha a cadeia dentro de uma instituição de benemerência. Então, criando esse vínculo social, não só ambiental, mas o social. Então, nós temos dezenas de empresas, Chocolate Reiches, por exemplo, Natura, vamos dizer,
um centro logístico, por exemplo, né? GLP, nós temos aqui o e-business, né? Que é um polo de muitas empresas, tal, de centros administrativos de empresas, tal, agrega lá quase 15 mil pessoas que passam lá por dia. São empresas que estão preocupadas, estão trabalhando essa questão, mas também vinculando isso ao bem social, né? Que você fecha o circuito da economia circular. Então, a gente tem muitos exemplos a dar. Inclusive, temos empresas do tabaco que também fazem as suas ações. Poderia citar a BAT, que é nosso cliente, nós poderíamos falar da JTI, que é a Japan Tobacco Internacional, a China Tabaco, todas elas lá no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de tabaco no mundo, mas elas cumprem as suas responsabilidades ambientais e sociais. Nós temos centenas de clientes que a gente poderia dar de exemplo e estão fazendo acontecer. É que, na verdade, o nosso país é imenso. A gente não precisava ter centenas, a gente poderia ter milhares de empresas fazendo isso. Né? E, muito provavelmente, tem falhas nossas também, que às vezes eles nem sabem que a gente existe. Então, nós também temos que fazer um meia-culpa, né? De divulgar melhor, muito de novo, ampliar. Né? É tudo muito novo. Né? E assim, quando a gente fala de consciência ambiental, é um negócio que você vem ali já plantando de geração em geração, e conforme o tempo vai passando, eu acho que as pessoas elas vão se conscientizando mais. Essa geração que está chegando agora, do meu filho, por exemplo, é muito mais consciente do que a geração dos meus avós, sem dúvida nenhuma. Isso é um processo longo, né? É uma mudança de comportamento. Com toda certeza, Patrícia. E até queria dar uma ênfase de quem está nos assistindo, às vezes pensar que a gente só está reclamando. Muito pelo contrário, a gente está muito feliz. É que a gente está 15 anos no mercado, não está triste, né? Nós estamos há 15 anos no mercado, sobrevivendo e crescendo, certo? Sem problema nenhum. O nosso plano de negócio funcionou, ele prospecta muito mais crescimento, mas o que a gente quer dizer é que ele poderia ser mais rápido. Mas enquanto ele não pode ser mais rápido, a gente vai tocando o nosso barco do jeito que está posto, né? Certo. E aí, assim, a gente está falando muito, a gente citou exemplos, a gente falou aí do como é necessário, né, as pessoas agilizarem o processo, né, o tempo está correndo. E o que a gente poderia dar de conselho para quem quer empreender, então, com sustentabilidade, que se preocupa com o impacto ambiental, qualquer negócio? O que a gente poderia falar, então? Vou começar aí com o Renato. Bom, eu vou falar bem pessoal. Primeiro, evitar de encontro aos nãos. Cara, todo mundo fala não para você. Então, você como um empreendedor, ou você tem uma ideia, normalmente as ideias não é o que já existe, né? Vamos dizer, a inovação não existe ali, ou se existe é similar, você quer melhorar. Mas existe um entorno para não, né? E você não pode acreditar nisso. Você tem que buscar os sims, porque um sim dá uma anulada, uns 20 não. E foi assim a minha caminhada, né? Todo mundo não, mas aí a ideia na cabeça, você tem que pôr a mão na massa, você tem que errar. Esteja preparado para errar, para melhorar. O erro, ele só melhora você. Cada desafio que vem, você melhorando, aquilo não vai acontecer de novo daquela forma. Então o cara tem que ser bem persistente. Ele tem que acreditar muito no que ele está fazendo. E estudar, né? Para ter oportunidade para chegar aqui e falar, não tenho todo o conhecimento, né? de tudo que nós conversamos, eu estou aprendendo bastante também. Mas na prática eu tenho, então vai se aperfeiçoando. A informação é importante para você evitar os tropeços, né? Escute bastante, vá nos congressos, vê o que o Sebrae tem para oferecer nas linhas que você quer trabalhar. Eu sou empreteco, então eu fiz aqui, eu estava falando com a Cristina, inaugurou acho que aqui, faz aí os seus 28 anos aqui esse prédio. Eu fui a primeira turma de empretecos aqui. Foi aqui no prédio? E a gente ficou, porque não era ocupado todos os andares, acho que só tinha 2 andares ocupados. Que hoje nem tem mais atendimento. Então, aqui e a minha turma estava tempo. aqui, foi a iniciativa. Putz, eu aprendi muito, eu aplico isso até hoje. Então,
já vem o DNA, né? Você vem buscando informações, você vai se juntando com pessoas boas também. Você teve o prazer de reencontrar aqui o Marcos e ouvir, realmente é fascinante tudo que ele falou para mim, porque muita coisa eu estou buscando e ele já está lá, né? Eu admiro muito, parabéns, e eu quero chegar, andar nesse caminho. Vai ser mais fácil, talvez, para mim, agora que eu conversei com ele, falar, Marcos, estou pensando nisso aqui, você pode me ajudar? Com certeza ele vai me dar auxílio. Então, eu acho que a pessoa tem que buscar informações, mas não ter medo. Não pode ter medo. E esquece não, cara. Tudo é sim, tem que dar, tem que fazer, é óbvio. O que eu estou fazendo é o quê? Eu estou coletando um cartão que ia ser cortado, jogado no lixo e transformando em produtos. É o óbvio que tinha que acontecer há muitos anos. O cartão já tinha que ter nascido assim. Né? Mas não, você óbvio liga agora quem no criou, seu... né? Não, mas é o óbvio que eu estou trabalhando. Se você ligar para o seu banco agora, vai falar, o que eu faço com o cartão que foi clonado ou está vencido? O atendente vai falar, você corta e... Não sei se ele vai falar, joga no lixo, mas ele vai falar, descarta. Mas não é bem assim. O cartão tem chip, o cartão tem tarja magnética, o cartão tem tinta, não é simplesmente um plástico. Não posso jogar todo esse passivo no plástico. Não, ele é um eletroeletrônico. Como descarta eletroeletrônico? Então tem que ter uma orientação melhor. E a pessoa simplesmente ela quer ver o cartão sendo destruído. Então tem um monte de detalhe aqui. Mas voltando, não perdendo foco, persistir. Persistir e não parar de remar um dia. Suas noites você tem que se despertar nas madrugadas aí e pensar numa solução. Porque ela vai só vir BO. E as soluções também vão aparecer. É o que está acontecendo, graças a Deus. Sim, eu concordo plenamente com o que o Renato falou, e eu queria ir para um viés, né? Que hoje a gente ouve muito, né? As questões das startups, muitos investimentos, as coisas têm que acontecer muito rápido, né? E nem sempre um negócio inovador, um negócio iniciante, ele vai ser rápido. Então, eu queria dizer para o empreendedor que ele precisa, antes de qualquer negócio que ele vai fazer, que ele conheça mesmo desse negócio. Que ele faça um planejamento, que ele faça um estudo de viabilidade, que ele entenda quais são as reservas necessárias para ele se manter por um determinado período de maturação desse negócio, até ele começar a prospectar as vendas que ele precisa para manter o negócio. E volto a citar a questão do Sebrae. Quantos cursos o Sebrae oferece, certo? Para a gente dizer mais tarde lá, em 1 ano eu quebrei. Quebrei e deixei prejuízo não só para a minha estrutura, mas para a estrutura dos outros também que investiram ali ou venderam produtos para aquele negócio. Na minha cabeça não cabe mais esse despreparo, eu vejo isso como um amadorismo. Então eu entendo que o novo empreendedor, ele deve buscar sim as instituições, o Sebrae está aí com N cursos para oferecer muita capacitação, mas isso só não garante um bom negócio. Vai precisar trabalhar muito, se dedicar muito, muitas das vezes sábado, domingo, feriado mesmo, e não é por 1 ano, 2 anos, são por muitos anos. Pelo menos 13 anos. Para ver o seu negócio... Quem está trabalhando até hoje. Para ver o seu negócio prosperar. Então, eu acho que o mercado hoje, ele permite muitas possibilidades de coisas novas, de coisas que nós estamos conversando aqui que ainda não foram lançadas, né? A gente ouve isso. Tem produtos que em 2 anos tomaram conta do mercado, tem produtos que vão ser lançados ainda que a gente nem sabe daqui 5 anos o que será, né? Mas existem muitas possibilidades no mercado. E eu posso falar isso de carteirinha porque eu trabalho com um produto inusitado. Até então, né? Ninguém imaginava que uma bituca de cigarro pudesse ter essa transformação. E não foi só a tecnologia. Foi conhecimento em logística, conhecimento financeiro, de planejamento e de organização de empresa mesmo. De eu entender que eu preciso ter responsabilidade, pé no chão, para eu ir colocando os tijolinhos 1 a 1 e fazendo essa construção. Não é de hoje para amanhã que as coisas vão acontecer. Então, eu diria que invista sim, o mercado precisa e acolhe, mas quando você tem propósitos definidos e cria valores, né?
As empresas vão comprar de você quando ela entender que isso tem um valor. E pode ser um produto que nem seja novo. Pode ser alguma coisa que está no mercado que possa ser melhorada com diferencial. As empresas vão comprar esse produto com toda certeza, desde que crie valor para a marca deles também. Bom, acho que a gente está chegando aqui no final. Espero que todos vocês tenham aproveitado as dicas aí e visto aqui, nossa, como a gente pode fazer coisas bacanas com o material. E você aí no seu negócio, até em casa mesmo, você também que é funcionário do Sebrae, também está assistindo, já sabe também como é que funciona aí, o que a gente tem de parceria. Espero que todos, para todos os públicos, que todos tenham curtido. Quero agradecer muito a presença aqui do Renato e do Marcos. Muito obrigada por dedicar esse tempo aqui, conversa, para a gente tentar aí mostrar na prática, né, ter algo mais palpável para as pessoas entenderem não só o que é importante, mas como a gente pode transformar, o que isso vira, enfim, como isso pode retornar para a gente, inclusive, né, também da economia circular e tudo mais. Muito obrigada pela participação de vocês. Vocês fiquem à vontade se quiserem deixar aí um recadinho final antes da gente encerrar. Estou abrindo aqui. Alguém quer falar alguma coisa? É só agradecimento. É a oportunidade que o Sebrae tem dado através de vocês, o carinho que vocês me trataram, a atenção de toda a equipe aqui, o respeito. Esses são os sims que eu enxergo na minha vida e que me faz continuar, né? Foi um prazer estar aqui com vocês e muito obrigado mesmo. Espero que venham mais iniciativas como essa daí. Da mesma forma, nós temos que agradecer ao Sebrae pelo convite e por todas as oportunidades que o Senai vem nos apresentando, né? A gente participa de várias atividades em vários locais e sempre com essa palavra de motivação, de transferir conhecimento. E talvez uma coisa que a gente não falou aqui, né, e que eu esqueci de falar, na verdade, é da importância de um network. Então, a importância da pessoa também participar de eventos, de ações de relacionamento com as várias instituições que estão espalhadas por aí, não é só o Sebrae. Nós temos várias instituições que promovem possibilidades de aproximação para negócios e as pessoas não podem perder essa oportunidade. E digo que o Sebrae, para nós, tem nos propiciado essa possibilidade. Então, fica aqui o agradecimento por essa oportunidade de novo. Obrigado a vocês. Fico muito feliz também de poder ter esse bate-papo aqui. Para quem está assistindo a gente, então, a gente encerra esse videocast. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais e fiquem por dentro aí das próximas, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.